Olá, meus amigos. Dando seguimento ao nosso IEPD Talk dessa semana, temos aqui o professor Fagner Sandes, que é advogado internacionalista, advogado no Brasil e em Portugal, e nós vamos trazer algumas perguntas dos nossos seguidores no Instagram e no YouTube a respeito da advocacia internacionalista, ok? Então, Fagner, você quer dar boas-vindas para os nossos seguidores? Claro, obrigado, Gustavo, pela concessão da palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aqui conosco no canal do IEPD, no YouTube. Se você não está inscrito, faça a sua inscrição, ative o sininho para você receber as notificações. E nós vamos falar muito aqui de direito internacional, para que você possa sempre estar atualizado. E, inclusive, se você tem alguma dúvida, alguma questão que você queira que nós venhamos abordar aqui ou no Instagram, coloque lá a sua pergunta aqui no nosso canal no YouTube ou pelo direct no Instagram, que nós vamos abordá-la sempre que possível e dentro, obviamente, de uma organização para que as temáticas tenham uma pertinência com aquilo que nós vamos trazer. Sejam bem-vindos. Gustavo já falou meu nome, eu sou advogado do Brasil e Portugal, sou mestre em Direito, professor, autor de diversos livros, artigos jurídicos, consultor, conferencista, e é uma honra estar aqui com vocês no canal. Maravilha, meu amigo. Então, vamos lá. A primeira pergunta do nosso seguidor é a seguinte: ser advogado internacionalista é fácil ou difícil? E aí eu já vou complementar com você pelo seguinte: quando a gente começa nesse ramo, né, a gente vê principalmente aqui em Portugal, na Europa em geral, né, o pessoal vai muito direcionado exclusivamente à nacionalidade, que é uma porta de entrada interessante, mas não é o caminho único, né? Então, você, por favor, se puder responder nosso colaborador aí, nosso seguidor, a palavra está com você, Fagner. É uma pergunta interessante, né, Gustavo? Porque a resposta pode ser muito simplista, como ela pode ser extremamente profunda. E aí eu vou optar pela segunda, né, alternativa de resposta, que é trazer a profundidade dessa temática. Não é fácil, é desafiador, a cada dia surgem novos desafios, mas o mais interessante nisso tudo é que você esteja convencido, preparado e disposto a sair da sua zona de conforto. Porque eu acho que essa é a parte mais complicada. É realmente a gente virar uma chavezinha e falar, não, eu quero sair da minha zona de conforto. Eu, por exemplo, tenho uma advocacia no Brasil sólida na área trabalhista há 18 anos, e aí imigrar, trazer para um outro país uma carga de experiência jurídica é totalmente, e aqui perdoe-me a força da expressão, mas é para entender a dificuldade diante desse contexto, não significa absolutamente nada 18 anos de advocacia no Brasil e em Portugal. Por que não significa absolutamente nada? Porque o direito do trabalho lá não é o direito do trabalho daqui. O que eu tenho de experiência lá não é a experiência que eu tenho aqui. Aqui eu não tenho prática jurídica nenhuma. Quando eu chego aqui, eu não tenho prática jurídica nenhuma. Imagina eu pego um currículo, levo a um escritório, me candidato a uma vaga de advogado laboral naquele escritório. Qual é a experiência que você tem na advocacia? 18 anos como advogado laboral? Não. Mas aqui em Portugal, nada. Só no Brasil. Então, é um sistema jurídico. Obviamente, nós temos as similitudes, mas são sistemas diferentes. Então, esse é o primeiro passo. É virar essa chave, entender que a experiência que você tem no Brasil, você não vai levar para fins de prova de prática jurídica para um outro país. Aqui, por exemplo, né, em Portugal, nós tínhamos aquele facilitador, né, Gustavo? Se assim, nós até podemos denominar que era o protocolo entre as ordens, onde nós fazíamos a inscrição como advogados aqui, independentemente de qualquer estágio, de qualquer prática jurídica comprovada ou de qualquer tipo de exame. Hoje não há mais, né, esse convênio. Esse convênio ele foi denunciado pela Ordem de Advogados, questiona-se, inclusive, se essa denúncia ela foi ou não foi
procedida de forma legítima, no meu modo de ver, entendo que não, porque não seguiu os ritos procedimentais estabelecidos, mas, enfim, aí é uma outra discussão. De todo modo, a gente tem que entender que esse contexto vai exigir de nós muito mais do que aquilo que nós estamos na nossa zona de conforto. Então, por exemplo, eu chego em Portugal. De novo, né? É um começar de novo, né? O networking, você não conhece ninguém, a advocacia é uma profissão de conhecimento. É isso. Então eu cheguei em Portugal, o que eu conheço? Era exatamente isso que eu ia dizer. Nada. Eu não conheço absolutamente nada. Ainda que eu tenha estudado muito, né, Gustavo, a teoria no Brasil de direito do trabalho, de direito empresarial, de direito civil, mas eu chego aqui, o que eu sou de profissional? Absolutamente, né, nada, no sentido de Portugal, que eu estou dizendo. Então você vai exatamente começar tudo de novo. Vai nos congressos, seminários, comissões de ordem, contato aqui, contato ali, jantar aqui, jantar ali, e você vai começar a conhecer pessoas, e aí as oportunidades vão aparecendo, e você vai se aperfeiçoando cada vez mais, buscando a sua atuação no âmbito prático, e não apenas, né, no domínio teórico. Mas, assim, aproveitando, inclusive, Gustavo, você falou que quando se chega aqui busca-se muito por nacionalidade, que é o viés realmente que a grande massa da advocacia faz, mas o mercado da nacionalidade é um mercado pequeno. Tem muita coisa para fazer, mas é um mercado pequeno diante do contexto do que a gente entende por direito, né? E o direito imobiliário? E o direito empresarial? Né? O pessoal também atua muito no direito imigratório, mas tem outras áreas, direito previdenciário, direito fiscal, né? Enfim, há outras áreas que também demandam profissionais especializados que estejam dispostos a virar essa chave e ter esses desafios no dia a dia, buscando um aprimoramento profissional e um crescimento, por consequência. Perfeito. E aí, já emendando a segunda pergunta que recebemos no nosso Instagram, que eu acho que você já comentou, mas, de qualquer forma, para prestigiar o nosso seguidor, eu vou elaborar ela aqui mais uma vez. Na sua visão, qual é o maior dos desafios? O maior de todos esses desafios aí? Gustavo, eu confesso que, na minha visão, assim, nós somos acadêmicos, né? Eu, você, nós temos vários advogados que também são acadêmicos. Então, para nós, por exemplo, fazer um estudo comparativo de sistemas jurídicos e começar a entender as entranhas daquele sistema pelo método comparativo, para a gente pode ser um facilitador, inclusive abre para a gente mais possibilidade de atuação, né, no que diz respeito à advocacia. Mas não é a grande maioria dos colegas, que na verdade são mais práticos efetivamente, né? Se aperfeiçoam em determinado ramo e ali envidam todo o esforço da sua carreira. Então, quando ele decide transacionar, né, fazer essa transição da advocacia só do Brasil para uma advocacia internacional, então, me parece que uma das grandes dificuldades que se tem, e isso a gente vê no dia a dia, conversando com os colegas, né, você também tem essa visão, é exatamente o compreender de um sistema jurídico diferente. Isso acaba gerando uma certa dificuldade. E aí, normalmente, as pessoas vão para o caminho que se apresenta mais fácil, que é aquilo que é o mais costumeiro, mais usual, que é a imigração e nacionalidade. Mas, volto a dizer, se você tomar esta decisão de fazer, né, de realizar essa transição de carreira, não significa abandonar a sua advocacia no Brasil, mas focar mais na advocacia, né, internacional, ainda que na advocacia também sendo executada no Brasil, é preciso que você se dedique a estudo, tem que conhecer, tem que buscar teoria primeiro, teoria. Não adianta eu querer prática se eu não conheço a teoria, né? É só a gente lembrar, primeiro eu vou para os bancos da academia para aprender teoria, depois da academia, da teoria, aí eu vou para a prática. Só que aqui a gente não vai ter muito tempo para fazer isso, então às vezes você vai acumular a teoria com a prática, mas nunca deixe a teoria de lado, porque é ela que vai te levar a um aperfeiçoamento intelectual para que você possa aplicar na prática. Então essa para mim é a maior dificuldade, é a compreensão para fins de aplicação de um outro sistema jurídico. Gustavo. Perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que estudar nunca é demais, né?
E a vida do advogado é isso, ainda que não seja acadêmico, só advogue, é isso, é estudar, é achar uma brecha, é achar um caminho para seguir em frente, né? Temos E aqui... olha, meu amigo, e não é fácil não, né? Porque realmente é um desafio, estudar, estudar, estudar e trabalhar e buscar ali os seus objetivos, não é algo fácil. Então, adaptar-se a um novo sistema jurídico, né? Vou colocar de uma forma mais ampla assim, proceder com essa adaptação do novo sistema jurídico, para mim, é o que é mais difícil, porque aí entra todo aquele contexto que nós já falamos com relação à primeira pergunta, e aí complementando com essa questão, né, da própria teoria com a prática. E agora, para finalizar, das 3 perguntas que a gente selecionou, porque o tempo também aqui é exíguo, né? Eu queria saber de você se valeu a pena ou seria melhor ficar na sua zona de conforto. A gente meio que já sabe a resposta, né? Porque estamos aqui na Europa, então partimos do princípio que está valendo a pena. Mas eu queria saber a sua opinião. Valeu a pena ou era melhor ter ficado na sua área de conforto? Gustavo, eu sou movido por desafios. Então, assim, se você lançar um desafio novo para mim, sempre vai valer a pena. Porque eu vejo que nós, na nossa profissão, nós temos que ter um olhar um pouco mais macro, né? E não exclusivamente micro. Ah, não, eu faço advocacia trabalhista no Brasil para o empregado do segmento tal, com aquele nicho específico X. Qualquer coisa que eu virar os olhos, eu já não entendo, já não me interessa, porque o desafio me tira da zona de conforto. E quando me tira da zona de conforto, eu começo a sentir um pouco de preocupações se eu vou ou não vou conseguir aquilo. Mas veja, isso faz parte do dia a dia, faz parte da vida de todas as pessoas, não só dos profissionais em direito. O que me parece ser mais relevante nisso tudo é entender que os desafios vão te mover para lugares que você nem poderia conhecer se não aceitasse aquele desafio, se não topasse aquele desafio. Então, a advocacia é uma profissão para nós desbravarmos todos os dias. É como se nós fôssemos, né, numa expedição para descobrir novas terras. É um desafio. Então, o desafio da advocacia internacional é esse. É você, a cada dia, diante de uma situação totalmente diferente que você nunca vivenciou, e todo tempo, né, Gustavo? A todo tempo a gente recebe demandas, doutor, aconteceu isso, isso, isso. Às vezes eu nunca ouvi falar naquilo na minha vida. Mas, olha, deixa eu me dar um tempinho aí, 24, 48 horas, eu vou pesquisar o teu tema, vou conversar com alguns colegas, vou preparar alguma situação para te apresentar. Se eu não tiver a solução efetivamente, te encaminho para alguém que tem especialidade, vou procurar alguém, mas nunca deixar o cliente sem qualquer tipo de amparo. Ainda que seja, olha, vou buscar algum colega especialista nisso para te caminhar. Por exemplo, se aparece alguém da área criminal, eu não vou fazer nada da área criminal, mas, tem o professor Gustavo Aurea, tem experiência jurídica em direito criminal no Brasil, está se especializando aqui também em Portugal, certamente vai poder te ajudar nisso. Então, é assim que a gente tem que pensar a advocacia, é aceitar o desafio, ir, na verdade, buscar a solução para aquilo que está sendo apresentado, sair da zona de conforto e desbravar com a advocacia, porque tem muita coisa, mas muita coisa para a gente fazer, e quando a gente fica ali, limitado, a gente não consegue, de fato, enxergar a grande oportunidade que o mercado jurídico tem para a gente. Ou melhor, as grandes oportunidades, né, Gustavo? Isso. E eu complementando aí a sua fala, para a gente terminar, que já estamos no final do nosso tempo, temos, infelizmente, compromissos, eu e o Fagner. Eu acho também muito interessante esse networking advocatício, né? Porque você vê, a gente conhece advogados da Itália, da Espanha, de Portugal, sabe, da Inglaterra, Irlanda, e, além disso, os brasileiros que atuam nesses países. Então, é uma troca, acho que muito profícua e muito interessante, né? Até culturalmente falando. É isso aí. Então, é importante participar dos congressos, o IEPD, nós vamos fazer congressos, vamos fazer seminários. Então, você que está aqui com a gente no canal, manda, né, esse vídeo para os seus amigos que são advogados internacionalistas, que têm interesse na advocacia internacional, no direito internacional. Mande esse vídeo, mande esse vídeo para quem você quiser,
para que as pessoas venham participar aqui conosco do canal e tenham aqui conhecimento através de seminários, workshops, congressos e tudo mais que nós vamos promover aqui. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade, meu amigo. Eu que agradeço, desejando a todos aí um ótimo dia. Semana que vem nós devemos estar com um novo convidado aqui, aí estaremos juntos, eu e Fagner, fazendo perguntas e batendo um papo com esse novo convidado ou convidada. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que vocês vão saber lá quem será o nosso próximo convidado da semana que vem. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.